Olá, bom dia! O Sergipe Rural está no ar. Confira os destaques desta edição. Preocupação com o meio ambiente. Impactos do uso indiscriminado de agrotóxicos no campo são debatidos durante evento realizado no Ministério Público Estadual. De olho na falsificação. Vigilâncias sanitárias da capital e Grande Aracaju intensificam fiscalização para identificar e apreender produtos à base de açúcar vendidos ao consumidor como mel de abelha. Energético natural. Rico em vitaminas e sais minerais, o caldo de cana faz sucesso na feira de Itabaiana. E ainda, no quadro Turismo Rural, nossos repórteres viajaram à estância para mostrar as tradições juninas e os atrativos do município que fazem conexão entre o passado e o presente da cidade Jardim do Estado. Essas são as nossas manchetes. Então fique com a gente, porque o Sergipe Rural já está no ar. E a gente começa esta edição com a cobertura completa do evento realizado no Ministério Público Estadual sobre o uso indiscriminado dos agrotóxicos em Sergipe. Durante o evento, também esteve em pauta o projeto de lei que afrouxa o controle do uso dos defensivos químicos no campo. Confira os detalhes na reportagem de Patrícia Dantas e Jorge Henrique. O evento reuniu membros, servidores e estagiários do Ministério Público, entidades ligadas à proteção do meio ambiente e de fiscalização relacionada aos agrotóxicos, e contou com a presença de especialistas sobre o assunto, como o doutor em Química Sandro Navikiene, que trouxe para o público informações sobre os tipos de agrotóxicos, indicações de uso, a presença de resíduos em alimentos e como esse produto químico reage no organismo. Os impactos são bastante complicados e severos, porque vai depender muito da suscetibilidade do indivíduo com relação à presença dessas moléculas estranhas no organismo do indivíduo. Tá? Então você pode ter alterações no metabolismo que causam novas doenças ou aceleram processos metabólicos que vão causar doenças de forma que acelerem e sejam mais agressivas com relação aí a presença no organismo do indivíduo. O procurador do Ministério Público do Trabalho no estado de Pernambuco, que também coordena o Fórum Nacional de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos, esclarece que a conscientização de toda a sociedade com a temática é importante. Não existe o uso seguro de agrotóxicos, tanto no meio rural como no meio urbano. É um problema do campo, mas também da cidade, porque o veneno está na mesa. E aí as donas de casas precisam saber disso. E o Fórum está conclamando a todos, os ramos do Ministério Público, do Trabalho, federal e estadual, como de Sergipe, estamos conclamando a sociedade, porque é muito importante em defesa da vida e do meio ambiente saudável. A doutora em Geografia pela Universidade de São Paulo, Larissa Mies Bombardi, trouxe para o debate uma comparação sobre a quantidade de agrotóxicos utilizada no Brasil e na Europa. Além da gente ter um uso no Brasil que é excessivo, que é muito maior se a gente for comparar com o da União Europeia, a gente permite resíduos, tanto no alimento quanto na água no Brasil, que são muito maiores do que os resíduos permitidos na União Europeia. Então, para que o telespectador tenha uma ideia, né? Na soja brasileira, por exemplo, a gente permite um resíduo de glifosato que é 200 vezes maior do que o resíduo de glifosato, né? Que é o agrotóxico mais vendido no Brasil, do que o resíduo permitido na União Europeia. Na água, por exemplo, esse mesmo glifosato que eu estou mencionando, né? Que é um herbicida, a gente permite um resíduo na água brasileira que é 5.000 vezes maior do que o resíduo permitido na União Europeia. Então a ideia é mostrar como é que a gente está vulnerável. A tarefa de conscientização sobre o uso dos agrotóxicos é considerada difícil para o secretário de Agricultura de Itabaiana, cidade sergipana, onde os agrotóxicos são mais comercializados. Mas nada que impeça que você tenha que lutar para que busque os meios para diminuir o uso do agrotóxico, para ver se diminui também o impacto, o que vem causando isso, doenças, né, nos seres humanos. Agora é uma realidade difícil, mas não podemos fugir do nosso compromisso de fazer uma conscientização para que as pessoas diminuam o impacto com o uso de agrotóxicos. A Vigilância Sanitária Estadual já faz um trabalho periódico de análises de resíduos nos alimentos, ação que complementa os trabalhos dos órgãos envolvidos com a questão do agrotóxico.
Desde o ano 2000, né, que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que coordena o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, implantou no Brasil o PARA, que é o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos. Em que consiste o PARA? Consiste na análise, né, de 32 culturas, 32 alimentos, né? Esses alimentos são coletados semanalmente pelas vigilâncias estaduais. Aqui no estado de Sergipe quem faz é a vigilância estadual, e essas amostras são enviadas para os laboratórios, e quando chega o resultado, se for insatisfatório, a vigilância sanitária notifica, né, e pode até, né, aplicar sanções ao estabelecimento que vendeu, que seja ele o varejista, seja ele atacadista, né? Também esses resultados são enviados para a Comissão Estadual de Agrotóxicos, para o Ministério Público Federal, né? Para a Indagro, né? Para que cada órgão, dentro da sua competência, possa atuar. Para a representante da Indagro, a iniciativa do Ministério Público agrega envolvidos e fortalece o trabalho de fiscalização e orientação, principalmente aos agricultores. É importante que todos os órgãos se unam, porque eles têm várias ramificações. Então, assim, é uma questão complexa. Então, não é um uso simples lá na agricultura. É um uso na agricultura, mas que repercute em toda a sociedade. O evento também foi espaço para alertar a sociedade sobre a alteração da lei dos agrotóxicos. Segundo o promotor Carlos Henrique Siqueira Ribeiro, as alterações impactam os procedimentos de avaliação e a nomenclatura dos agrotóxicos. Tem um projeto de lei, é o 6299/2002, que em tramitação no Congresso, que esse projeto de lei tenta desmontar a estrutura que existe de controle de agrotóxicos. Quer dizer, é um verdadeiro pacote de veneno que será implementado, será jogado para a população, retirando até dos órgãos como Anvisa e IBAMA o controle e botando no Ministério da Agricultura a centralização desse controle. Mudança de nome de agrotóxicos para fitossanitário, o que tira a ideia de nocividade e viola o direito à informação, e diversas outras consequências que virá para a população com esse pacote de veneno, com a liberação do uso dos agrotóxicos de forma indiscriminada. E agora a gente muda de assunto para falar sobre previsão do tempo. Você que mora na zona rural de Sergipe, eu já adianto, vem chuva por aí. Confira no mapa o que prevê a meteorologia para os próximos dias no estado. De acordo com o Centro de Meteorologia de Sergipe, uma massa de ar frio que chega ao estado deve provocar chuva no sábado e no domingo em todas as regiões do estado. Na segunda e na terça, o tempo fica nublado e há previsão de chuva no agreste e no semiárido. No litoral, o tempo segue firme. Na quarta, quinta e sexta, as instabilidades voltam a provocar chuva passageira na região agreste. A temperatura durante a semana deve variar entre 21 e 32 graus. No município de Moita Bonita, a temperatura deve chegar aos 29 graus, 30 em Simão Dias e 31 graus em Cedro de São João. A seguir, a gente destaca a força-tarefa das vigilâncias sanitárias da capital e Grande Aracaju para identificar e coibir a venda no mercado de produtos comercializados como se fosse mel de abelha. E ainda, rico em vitaminas e sais minerais, o caldo de cana é sinônimo de sucesso de vendas na feira de Itabaiana. Não saia daí, o Sergipe Rural volta já. E já estamos de volta e esta semana nossos repórteres viajaram ao município de Itabaiana, na região agreste do estado, para conhecer um fenômeno de vendas em plena feira livre. O caldo de cana, rico em vitaminas e sais minerais, o alimento é bastante consumido por feirantes e clientes. Veja. Quem vem numa feira livre sabe que o movimento por aqui não para desde as primeiras horas da manhã. Gente pesquisando preço, carregando compras, vendendo produtos. Ufa, dá até canseira. Tem barraca por aqui, no meio da feira de Itabaiana, que é ponto certo de muita gente. Todo dia que vem pra feira? Vou fazer um lanche aqui, né? E pede pastel? Peço. De carne. Caldo de cana e pastel é combinação boa? É bom. Para esse outro Antônio, para ficar perfeito, o caldo de cana deve levar umas gotinhas de limão. Segundo ele, acerta o doce do suco e fica ainda mais refrescante.
Sempre que eu venho aqui na feira para tomar um caldinho de cana com limão, sempre que eu venho eu aproveito. Tem fruta, tem verdura, tem um bocado de coisa, mas por que caldo de cana? Ah, para refrescar. A garapazinha é bom. E para acompanhar, tem que ter pastel? Bom, essa é a combinação mais conhecida. Não importa o sabor, pastel com caldo de cana combina. E é a dobradinha certa para garantir o lanche no meio da feira. Mas o vendedor explica que nem sempre foi assim e que para ele não é o pastel que mais combina com caldo de cana. Antes o povo gostava mais de pão doce, né? Mas hoje trocaram o pão doce por o pastel. E a sua preferência? A minha preferência, eu mesmo gosto de pão doce com caldo, né? Eu mesmo sou do tempo antigo, né? Eu gosto mais de comer pão com caldo, né? Mas muitas pessoas não gostam mais, querem mais antes de tomar caldo com pastéis. O caldo de cana é pedida certa para gente de todas as faixas etárias e de todas as profissões. Clebson, que é empresário, passou pela feira e comprou a bebida para levar, mas garantiu uns goles gelados da bebida ali mesmo, como cortesia da barraca. É algo natural, né? Só nos traz benefícios, né? Inclusive estive em outro estabelecimento, o pessoal me ofereceu um refrigerante, mas eu não faço uso mais do refrigerante, né? No meio da feira, nesse calor, parece que o barulho da moenda convida a gente para um caldo de cana. Mas será que essa bebida traz benefícios para a saúde? É isso que a gente vai saber agora. A nutricionista Patrícia Tavares veio até a feira para explicar para a gente os benefícios de consumir o caldo. O caldo de cana ele possui apenas 130 calorias, mas nessas 130 calorias possui diversos minerais e vitaminas que são benéficas para o nosso organismo, certo? Dentre esses minerais, os mais importantes presentes nesse caldo de cana é o cálcio, o ferro, o magnésio, o potássio, o fósforo, que eles são benéficos para a saúde dos nossos ossos e também para controlar a pressão arterial. Também o caldo de cana podemos encontrar a vitamina C, que é uma vitamina antioxidante que combate os radicais livres, certo? Também melhora o sistema imunológico e ajuda na cicatrização. Patrícia nos revela ainda que, apesar de todos esses benefícios, é preciso ter cuidado na hora de escolher o local para consumir a bebida. É necessário vocês observarem as condições higiênico-sanitárias do local que está sendo produzido esse caldo de cana. Se o local é limpo, se os utensílios estão limpos, como estão esses manipuladores, porque há um grande risco de contaminação. E então tudo isso aí vai contribuir para que você tenha um caldo de cana bem saudável em todos os aspectos. Cuidados tomados, agora é só aproveitar. As vigilâncias sanitárias da capital e Grande Aracaju intensificaram as fiscalizações para coibir a venda de produtos à base de açúcar comercializados no estado como se fosse o mel de abelha. E você, sabe identificar o alimento quando é falsificado? Confira na reportagem. O mel de abelha contém proteínas e diversos sais minerais e vitaminas essenciais à saúde. Fornece energia, purifica o organismo, previne doenças, hidrata a pele e atua como um poderoso estimulante do sistema digestivo. Mas você só vai obter todos esses benefícios se consumir o mel verdadeiro. Por isso, as vigilâncias sanitárias do estado, de Aracaju e da Grande Aracaju, a pedido dos apicultores sergipanos, estão em alerta para produtos que simulam mel que têm aparecido no mercado e têm feito reuniões periódicas para proibir a comercialização desses produtos. Nós encaminhamos essas amostras para o LACEN, que é o Instituto Parreiras Horta, que é o laboratório, e foi constatado irregularidades em relação à rotulagem. Então, cabe aqui um alerta para a população não adquirir esse produto suspeito. Esse produto não tem o símbolo do CIF, que é o Serviço de Inspeção Federal, não tem o DIPOA, que é do Ministério da Agricultura, e não tem nada que regularize a comercialização correta. É um produto suspeito, é um produto que pode causar danos à saúde das crianças, ou como seja, de toda a população que venha ingerir ou adquirir esse produto. Na hora de comprar mel, o consumidor deve ficar atento para não comprar gato por lebre, ou melhor, xarope de açúcar como se fosse mel.
Nosso alimento é saúde. Então já pensou se nós, com todo o esforço produzindo, as abelhas cumprindo seu papel e chegando aí os falsificadores que nada tem a ver e aí colocando no mercado. Então nossa intenção, nossa visão é a saúde da população. E com a saúde da população é o mel verdadeiro produzido pelas abelhas. As vigilâncias sanitárias do Estado, de Aracaju e dos municípios da Grande Aracaju têm feito fiscalizações, mas também orientações à população para evitar que o consumidor seja enganado na hora da compra. É preciso ficar atento ao preço muito baixo do produto, além de observar bem o rótulo. Esses produtos em questão já sofreram algum tipo de apreensão em alguns estabelecimentos. E no intervalo do início dessa discussão, que foi em torno de 2017, e até agora, ainda teve uma recomendação do Ministério Público Estadual de Sergipe, a recomendação número 2 de 2017, que trata que a gente deve orientar, fazer uma fase de orientação para, em um curto espaço de tempo, a gente abranger os principais estabelecimentos que estavam comercializando esse tipo de produto e a gente entrar propriamente dito na fase de fiscalização. Nas embalagens, os rótulos trazem informações não claras, induzindo o consumidor ao erro, ou ainda com rótulos indevidos. Inclusive, alguns produtos têm fraudado o selo de inspeção. Nós estamos identificando esses produtos com essa rotulagem indevida e nós estamos apreendendo todos esses produtos. As denúncias são feitas pelo 156, aqui na Secretaria Municipal de Saúde, e aí nós mandamos uma equipe até o local e tomamos as devidas providências. Autuamos o estabelecimento, abrimos um processo administrativo, tomando as providências devidas. Daqui da Vigilância Sanitária de Aracaju, vamos direto ao laboratório da Universidade Federal de Sergipe para saber se o produto que você está consumindo como mel é realmente mel verdadeiro. O apicultor Ricardo Tairon, que também é estudante de engenharia, nos trouxe até o laboratório da UFES para fazer um teste simples que comprova a autenticidade do mel. O teste que nós fizemos foi o teste de titulação de iodo a 2%. A gente pode encontrar em qualquer farmácia esse produto. E esse teste ele tem o objetivo de nós analisarmos se o produto é verdadeiro ou de origem duvidosa. Através da reação, se ele escurecer, ele é um produto duvidoso. Se não escurecer, certamente é um mel. Diferente dos testes para identificar a autenticidade do mel encontrados na internet, o teste com a tintura do iodo é certeiro, independe da origem do mel. E ele também nos revela que a cristalização é sim um processo natural do mel. E por isso vale a pena estar atento às orientações para não ser enganado na hora da compra. Quando você observar que esse mel está cristalizando, você leva ele em banho-maria até no máximo 45 graus e ele tende-se a voltar mais rápido à sua composição normal. Então, essa questão de cristalização é muito relativa, né? Muita gente pensa que é o açúcar que está ali presente cristalizando, ou, como eles propriamente dizem, açucarando, mas não. Um mel verdadeiro, ele tende-se a cristalizar. Alguns mais rápidos, né? Outros mais lentos. Vale ressaltar que vender mel sem procedência ou falsificado é crime contra a economia popular com pena de detenção e multa. Em instantes, no quadro Turismo Rural do mês de junho, nosso destino é Estância, município que preserva tradições juninas e um passado histórico que encanta sergipanos e turistas. É depois do intervalo. A gente volta já. O quadro Turismo Rural do mês de junho é um verdadeiro convite a viajar na história de Estância, município sergipano que preserva nos 4 cantos as tradições juninas do seu povo. Então embarque com a gente para conhecer essa opção de roteiro turístico. Distante 72 quilômetros de Aracaju fica o município de Estância.
lugar onde ainda se pode ver casarões coloniais com forte influência da arquitetura portuguesa. Conhecida como Jardim de Sergipe, segundo populares, o título foi dado por Dom Pedro II ao visitar a cidade em 1860. No entanto, não há registro documental algum que comprove tal fato. O que é incontestável é que visitar Estância é passear no passado. A fábrica Santa Cruz, construída em 1891 pelos portugueses João Joaquim de Souza e Eduardo José Fernandes, é um marco na história local. A fábrica Santa Cruz ela vai ser importante devido ao seu conjunto do contexto histórico do final do 19. Então nós temos um Brasil praticamente rural, então poucas eram as cidades do nosso império e nascimento da República que já podiam conter com uma fábrica de tecidos, o que era na verdade já corriqueiro na Europa. Então a Estância ela vai se destacar porque a fábrica Santa Cruz ela foi a segunda fábrica de tecidos grossos para o estado de Sergipe e a primeira do interior. Então isso significou uma grande importância no sentido de o desenvolvimento econômico para a própria cidade, no sentido de desenvolvimento do comércio e por outro lado para a produção e incentivo de trabalho de mão de obra. Então a grande importância da fábrica é que ela vai ajudar e contribuir para o desenvolvimento econômico. A fábrica contava com mais de 1000 funcionários, o que demandou na época a construção da Vila Operária, com creche e escolas, sendo uma delas a primeira em corte e costura do estado. A função da vila e dos empreendedores era dar sentido a esse convívio social. Então, conta-se os oriundos do empreendimento de incentivo a cursos, principalmente no ramo da tecelagem. Então você tem o desenvolvimento mesmo de costureiras que vão depois se espalhar pelos 4 cantos da cidade. Mas no ano de 1964, uma enchente inundou toda a fábrica. Isso foi um prejuízo incalculável pelos empreendedores. Então, segundo o Jorge Leite, até então diretor da fábrica, ele, a partir dessa dificuldade, desse prejuízo econômico, eles tentaram e mudaram de ramo, colocando agora uma nova missão da fábrica, que é a distribuição de energia. Então essa mudança fez com que a fábrica velha fosse desativada, a fábrica de tecidos, e o início de uma nova atividade que é a distribuição de energia. Importante porque distribui não só para a região sul do estado de Sergipe, como algumas cidades do estado da Bahia, e que representa hoje também um dos grandes campos da nossa economia da cidade de Estância. Atualmente, o complexo da fábrica Santa Cruz funciona para visitação apenas na área externa e é um dos mais belos cartões postais da cidade. Mas há planos para liberar mais acesso ao turista que optar por mergulhar nessa história. O dono do empreendimento, o diretor Ivan Leite, já está com toda uma estrutura de auditório, de produção de vídeos e na tentativa de fazer uma revitalização de todo o maquinário para que possam não só visitantes, turistas que venham à cidade de Estância, possa fazer uma visita interna da fábrica, como também atender aos nossos estudantes do ensino fundamental médio e até das universidades, sendo assim um grande ponto importante para que não fique apenas em uma visualização externa, mas para que o turista e o munícipe estanciano possa ter uma interiorização, uma visita em loco, para ter uma viagem no processo entre a relação presente e passado. Não dá para visitar esse município e não sentir a cultura estanciana, que é fortemente ligada à cultura junina. Está em cada canto da cidade, anda pelas ruas. Este é o bairro Porto da Areia, o mais antigo. Foi daqui que nasceu a cidade de Estância e é onde fica o Cristo Redentor, com 16 metros de altura. O Cristo ele tem uma representatividade muito identitária com o bairro Porto da Areia, porque o bairro, segundo as pesquisas de grupos locais, de agentes culturais, o bairro é um remanescente de quilombola. Então nós podemos observar nas imagens do Cristo que ele tem umas características afro, diferente, por exemplo, da do Rio de Janeiro. Então o Cristo ele tem representatividade com o bairro porque ele traz esse elemento identitário da formação da cultura do próprio bairro, que é uma comunidade afro. É aqui no bairro Porto da Areia onde se concentra a essência da cultura junina estanciana. Lugar onde a tradição do barco de fogo é viva e cada vez mais forte. Isso só é possível graças aos fogueteiros, que dedicam tempo e trabalho para manter viva a tradição. A gente vai levando de geração em geração, né?
tem também uma rendazinha, pouca, mas dá, né? Dá para ir ajeitando. Tem um barquinho, tem um busca-pezinho, uma espada, um negócio, vai ajeitando, né? Devagar. Se depender do senhor, essa cultura permanecerá viva por muito tempo? Será por muito tempo, daí nunca acaba nunca. Estância com os casarões em azulejos e belas paisagens naturais é um local ideal para descanso. É também refúgio para intelectuais e artistas de todas as artes. Amado bairro Porto da Areia, bairro da grande efervescência cultural. Aqui nasce o Pisa-Pólvora, aqui nasce o Barco de Fogo, criação perfeita de Chico Surdo. Aqui nasce o Buscapé, aqui nasce a nossa exuberante espada de fogo. Aqui nasce a poesia, aqui nasce as emboladas, o repente e a batucada. Aqui nasce Estância Jardim de Sergipe. E o Sergipe Rural de hoje termina aqui, mas você pode ajudar na produção do próximo programa. É só enviar e-mail para sergiperural@prp.se.gov.br ou através do WhatsApp do programa. Anote o número 99894-6691. Obrigado por sua companhia e até o nosso próximo encontro.